Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Thiago Oliveira e vamos para a nossa aula número 4 aqui do nosso curso de Estatística para Concursos. Meu amigo, o tema da nossa aula será sobre o quê? Será sobre dados. Mas antes de entrarmos no tema da nossa aula, eu gostaria que vocês dessem um like aí para ajudar a gente a fortalecer o canal, ok? Bom, meus amigos, como eu falei, o tema da nossa aula será sobre dados. Então nós vamos trabalhar assim, é tranquila essa aula, tá? Mas eu vou esmiuçar, tá? Só para a gente não ficar com peso na consciência de que atropelamos algum tipo de conteúdo, ok? Isso aqui é bem beabá mesmo, mas eu gostaria muito que vocês assistissem a aula de hoje. Bom, vamos começar com dados brutos. Bom, o que vem ser dados brutos? Dados brutos é como o nome diz, você pega a informação e você simplesmente pega a informação, os dados e anota. Somente isso. Quer ver? Vamos a um exemplo, tá? Um exemplo. Digamos que nós vamos fazer uma pesquisa aí, nós vamos entrevistar, né? Pesquisar a idade de alguns estudantes. Bom, daí os estudantes eles falam o seguinte: um tem 10, outro tem 11, outro tem 10, 9. Estou jogando aleatório, tá? 8, 12, 11, 9, quer ver? 11, 8, 7, vai, 8, 9, vou parar por aqui, porque acho que deu para entender. Bom, pessoal, dados brutos é quando você simplesmente pega as informações e joga, tá? E transporta aqui para no caso aqui, anota aqui no nosso caso, nós anotamos somente isso, tá? A gente pode, pessoal, também, é comum encontrar, essa idade aqui, ela pode ser chamada do quê? Pode ser chamada de variável, tá? Então isso aqui pode ser x1, x2, x3, x4 e assim sucessivamente, tá bom? Até xn. Então, meus amigos, isso aqui é dados brutos, quando você simplesmente pega as informações e anota. Mas do jeito que está sendo apresentado aqui, é que aqui é até um número pequeno, tá? Mas digamos que nós estivéssemos trabalhando com 5.000 informações. Ia ser algo bem cansativo de ser lido, de ser observado, de ser analisado. Então é com base nessas informações, tá, que a estatística vai tentar trabalhar, tá? Eu lembro que eu comentei com vocês o seguinte, que estatística descritiva é aquela etapa inicial que ela coleta os dados, que a princípio, de certa forma, foi o que nós fizemos. Nós coletamos, nós organiza, pode ser através de tabelas, diagramas, gráficos, e depois a gente repassa as informações para o usuário final, para terceiros, ok? Então essa informação aqui, na verdade, só foi uma coleta de dados. Agora, meus amigos, a gente pode trabalhar também com as informações um pouco mais organizada, tá? O que significa a gente pegar todas essas informações aqui e colocar em rol. Bom, eu não vou seguir aqui tão à risca para não ficar tão demorado, tá? Mas o que é colocar os valores em rol? Colocar os valores em rol é colocar os valores em ordem crescente. Então, vamos supor que a gente tivesse pesquisado as idades, né? Aí a gente teria 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 11, 11, 11, 12 e por último vai 20. Pessoal, vocês podem observar que é o seguinte, que as informações aqui elas estão em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, tá? Então, toda vez que a gente se deparar com essa situação, os valores estão o quê? Os valores estão em rol. Mas aí eu vou trazer uma polêmica para vocês, tá? Pelo seguinte, alguns autores e também algumas bancas, eles entendem o seguinte, que os valores também podem, para estar em rol, os valores também podem estar em ordem decrescente. Então, se você se deparar com valores em ordem decrescente, algumas bancas, não são todas, tá? Algumas bancas entendem que em ordem decrescente também os valores estão em rol. Eu não consigo concordar com essa situação, tá? Eu já fiz exercício da banca CESP aí, da FCC, e a maioria deles entende que realmente rol é ordem crescente. Mas pode ser que alguns entendam que seja ordem decrescente. Mas, pegando ainda a lógica desses autores, talvez entendendo o que seria a ordem decrescente, seria começar realmente do maior e vir para o menor, tá? Então, o rol é isso, é sempre os valores em ordem crescente, mas algumas bancas entendem também que pode ser do maior para o menor, ok?
Bom, somatório, meus amigos. Somatório vai ser algo que nós vamos trabalhar bastante. Eu sei que isso aqui é bem básico, tá? Mas assim, a ideia é começar realmente do básico e ir avançando, tá? Então não se iluda falando, é cursinho de estatística para crianças. Eu não enxergaria por essa ótica, tá? Mas assim, eu não conheço o seu nível de dificuldade, de entendimento sobre a matéria. Então, por isso que realmente nós vamos pegar todas as etapas aqui do relacionado à estatística, tá? Bom, e nós vamos utilizar bastante o símbolo, nós vamos utilizar bastante o somatório. O símbolo do somatório é essa letra grega aqui que nós estamos vendo, tá? Ela tem mais ou menos esse formato aqui, ó. Então esse aqui é o símbolo do somatório. O que está dizendo, pessoal, aqui? Está dizendo que I, né, o I representa um valor, tá? Um número. E esse um valor vai de 1 até 10, tá? Ou seja, nós temos 10 valores. E o somatório de xi. O que é esse xi aqui? É a variável, tá? Ó, essa variável aqui, ó. 10 é um xi, 2 também é um xi, o 3 o xi, só que aqui nós conseguimos numerar x1, x2, x3, x4. Esse x1, x2, x3, ele representa isso aqui, ó. Ele representa esse índice aqui, ó. Cada valor tem um peso igual a 1, tá? Então, quando a gente vai pegar e vamos somar, nós vamos pegar x1 mais x2 mais x3 mais x4 e assim sucessivamente, tá? Vou utilizar um exemplo aqui, pessoal. Vamos lá. Exemplo. Como que é o somatório? O somatório de colocar números fáceis, né? Porque você sabe, a gente que está criando exercício aqui fica um pouquinho mais complicado. Mais 5 mais 3 mais 2. Bom, pessoal, como que é o somatório? Está dizendo aqui, nós temos um somatório de 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, aqui vai ficar o seguinte, vai ficar o somatório, tá? De igual a 1, de 6 números de x, i, ok? Então, vai ficar o seguinte, vai ficar, estou fazendo aqui abaixo, tá? Vai ficar 2 mais 2 dá 4, 4 mais 6 dá 10, 10 mais 5 dá 15, 15 mais 3 dá 18 e 18 mais 2 dá 20. Então esse somatório aqui é igual a quanto? É igual a 20. Somente isso, pessoal. O somatório, soma, dá sempre a ideia de adição. Então nós vamos usar o sinalzinho de mais aqui. E é somente isso, não tem muito segredo, ok? Mas eu estou passando isso por quê? Porque tem algumas pessoas que ainda não conhecem ou não têm familiaridade com números. E ninguém tem obrigação disso, tá, pessoal? Não é que eu sou professor de estatística que eu quero que vocês... Não, é lógico que para quem está estudando precisa saber. Mas não vamos julgar quem não sabe, ok? Bom, pessoal, também temos uma situação seguinte, que as informações, elas podem ser organizadas através de um diagramas, né? Que no caso aqui, o primeiro diagrama que nós vamos aprender é diagramas de ramos e folhas. Por que diagrama de ramos e folhas? É o seguinte, pessoal, porque realmente ele lembra muito o ramo e uma folha. Vamos pegar um exemplo. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui é o seguinte, pessoal, vamos ao exemplo. 1, 4, né? 5, 6, 7 e 8. Depois aqui nós vamos ter 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Bom, por que diagrama de ramos e folhas, pessoal? Porque é uma outra forma de organizar as informações. Quer ver aqui, ó? Tá vendo esse 10? Esse 10 ele vai ser representado o seguinte. Já tem o número 1 aqui na frente. Então a gente só vai colocar um 0. O número 11, a gente só vai colocar o número 1 aqui, ó. Então só de olhar aqui eu já sei que aqui é 10 e aqui é 11. Aqui vamos ter o 13, o 14, o 15, olha que interessante, o 15 aparece duas vezes aqui, não aparece? Então aqui nós vamos colocar o 5 duas vezes. Então eu vou pegar o primeiro número à esquerda e vou unir com o número à direita. Então vai ficar o seguinte, vai ficar 15 e 15, ele aparece duas vezes. O 16, ele aparece uma vez. O 18 aparece duas vezes. Então vamos ter 18 e 18. E o 19, depois aqui a gente vai ter 20, 22, 25, 26, 22, 22,
22, 25, 26 e 29. Se bem que agora que eu estou olhando aqui, eu não vi que ficou um exemplo legal, pessoal. Vou utilizar um outro exemplo que acho que vai ficar mais fácil, tá, de compreender. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Eu quero que vocês me falam, tá? Qual desses valores aqui mais se repete, tá? Aqui é uma forma, pessoal, de organizar melhor as informações. Aqui vai ter 50. Bom, meus amigos, olhando esse diagrama de ramos e folhas aqui, ó. Qual desses valores mais se repete? 40, 45, 46, 50, 55 ou 60? Bom, eu sei que a maioria de vocês vão falar o seguinte: o valor que mais se repete é o 45, por quê? Porque a gente consegue observar que olha como o ramo está longo, tá? Então, pessoal, esse diagrama de ramos e folhas, ele é muito interessante porque ele dá uma visão geral de qual desses valores mais aparece, né, mais se repete. Depois desses valores que mais se repete, nós vamos dar um nome para ele, que por enquanto eu vou fazer um suspense, mas a gente consegue saber qual desses valores que aparece com mais frequência. Além disso, a gente consegue descobrir qual que é o menor valor, e também qual que é o maior valor. Que no nosso caso aqui, ó, é o seguinte, ó, o 40 é o menor valor, o 45 é o valor que aparece com mais frequência e o 60 é o maior valor. Olha que interessante, né? Então essa é uma das formas de organizar as informações. Bom, dado tudo isso, vamos ver como que as bancas costumam cobrar esse tipo de assunto nas provas. Questão número 10. Por que número 10, pessoal? Porque é continuação das aulas anteriores, ok? Numa pesquisa, depois de feita uma coleta de dados e organizado esses dados em ordem crescente ou decrescente, essa lista recebe o nome de... Vamos lá, resposta em 3, 2, 1. Quem respondeu a letra B acertou. Gabarito letra B. Olha que interessante, meus amigos. Esta banca aqui já entra naquela polêmica que eu trouxe para vocês em relação ao quê? Em relação ao rol, tá? Por quê? Porque ele falou o seguinte, que é uma lista que pode ser organizado tanto em ordem crescente como em ordem decrescente, ok? Pessoal, mas mesmo com toda essa polêmica aí, tanto em ordem crescente ou em ordem decrescente, a gente vai conseguir matar tranquilo essa questão, tá? A gente sabe que isso aqui não é dados brutos, dados em classe nós ainda vamos trabalhar, limite nós vamos ainda aprender, e frequência também nós vamos ainda aprender, tá? Sendo que, se bem que frequência nós já aprendemos, que frequência é isso aqui, ó. É a quantidade de vezes que os valores mais se repetem. Então não teria nem por que a gente ficar brigando com a banca e querer marcar uma outra alternativa, ok? Vamos para a questão número 11. Um procedimento alternativo para resumir um conjunto de dados e ter um esboço da forma de sua distribuição é o ramos e folhas. A seguinte figura é um esquema do ramos e folhas para dados de uma pesquisa relacionado às notas dos alunos de uma escola. Então nós temos aqui, ó, as notas dos alunos, né? Só para ilustrar, teve aluno que tirou nota 2, outro aluno tirou nota... Quer dizer, dois alunos tiraram nota 2, outro tiraram nota 4, 4,5, 4,7, 4,9, 4,6 e a nota mais alta aqui foi 9,3. É só uma explicaçãozinha, tá? Acima desse esquema ramos e folhas, informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. Vamos lá. Resposta em 3, 2, 1. O gabarito da questão número 11 é a letra B. Vamos ver por que é a letra B? Ele está falando o seguinte, ó. Os valores estão distribuídos entre 3,1 e 9,3. Será, meus amigos? Não, na verdade os valores estão distribuídos entre 2, tá? E 9,3. Aqui é 2. Então essa afirmativa aqui ela é o quê? Ela é falsa. Vamos para a segunda. Não há nota inferior a 3,1. Como não há, pessoal? Aqui, ó. Aqui, ó, nós temos a nota 2. Então essa aqui é falsa, ó. A gente pode riscar esse não aqui, ó. Que a nota inferior a 3,1. Vamos para a terceira afirmativa. Há uma leve assimetria em direção às maiores notas. Pessoal, isso aqui é verdadeiro. Essa parte de assimetria aqui ainda nós vamos aprender. Mas o que ele está dizendo? Ele está dizendo que nós temos essa figura aqui, ó.
tá bom? E realmente isso aqui é o quê? Isso é verdadeiro. Mas por hora, pessoal, guarde isso no bolso de vocês, porque mais para frente nós vamos aprender o que é simetria, tá? Mas de qualquer forma isso aqui é ok, isso aqui é verdadeiro. A quarta, há uma concentração de valores entre 4 e 7,5. Ele falou que é verdadeiro. Será que realmente é? Ó, você pode observar que a maioria das notas realmente estão entre 4, tá? E 7,5. Então, de fato, pessoal, realmente é uma concentração em torno dessas notas aqui, dentro desse intervalo de 4 a 7,5. E por último, tá falando assim, não há uma nota em destaque. Bom, o que é uma nota de destaque, pessoal? É uma nota que está longe, tá, da frequência. No caso aqui, nós temos sim uma nota em destaque. A nota em destaque, no caso aqui, ó, é a nota 9,3. Ó, a maioria das notas, se a gente for observar, está entre 2 a 7,5. Mas há uma nota que se destacou, tá? Que está um pouco mais afastada, mas se destacou. Que no caso aqui em questão é a nota 9,3. Então isso aqui está falso. Porque realmente há uma nota em destaque, que no caso aqui é o 9,3. Ok, meus amigos? Então, só confirmando, o gabarito da questão número 11 é a letra B. Opa! Deixa eu só ver. Ah, tá. Vamos para a última questão da aula de hoje. O gráfico mostra o preço do quilograma de determinado produto no decorrer de alguns meses de determinado ano. Então nós temos aqui, ó, os preços, né? Isso aqui é um gráfico de linha, tá bom? De acordo com as informações apresentadas no gráfico, é correto afirmar que o preço do quilograma desses alimentos apresentou... Vamos lá, meus amigos. Resposta em 3, 2, 1. O gabarito da questão número 12 está falando que é a letra D. O maior aumento mensal de julho apresentou o maior aumento mensal de julho para agosto. Bom, pessoal, a melhor forma de a gente realmente ver se isso aqui é verdadeiro ou não, vamos só testar. Aqui, aliás, antes de responder, aqui não tem jeito, tá? Aqui, para quem está resolvendo o exercício no dia da prova, ou até no caso de vocês vão ter que testar todas as alternativas, ok? Bom, só que assim, para a gente ganhar um pouco mais de tempo, estou indo na alternativa correta. Mas se ficou com dúvida, é só comentar aí abaixo que eu trago que eu faço a explicação do por que as outras alternativas estão erradas, ok? Vamos lá. O maior aumento mensal de julho para agosto. Vamos testar todos os aumentos, tá? No caso aqui, ó, de 3,30 para 4,60, nós tivemos aumento de quanto? Vamos lá. Ó, vamos ter R$ 4,60 menos R$ 3,30. Então 0 menos 0 dá 0, 6 menos 3 dá 3, vírgula embaixo de vírgula, e 4 menos 3 dá 1. Então aqui, pessoal, nós tivemos um aumento de 3,30 para 4,60, tivemos um aumento de R$ 1,30. Mas vamos continuar, tá? De 2,70 para 4,10. Vamos testar aqui. De R$ 4,10 e aqui R$ 2,70. Bom, vamos lá. 0 menos 0 dá 0. 1 menos 7 não dá. Vou pegar emprestado. Então aqui vai ficar 3 e aqui vai ficar 1. 11 menos 7, quanto que dá? Dá 4. Se ficou em dúvida, é só fazer 7. 8, 9, 10 e 11. Vírgula sempre embaixo de vírgula. E 3 menos 2 dá 1. Então aqui nós tivemos um aumento de R$1,40. Agora ele está falando aqui que foi de julho para agosto. Ó. Foi de julho para agosto. Vamos ver quanto que foi esse aumento aqui. Então nós vamos pegar R$ 5,60. Pessoal, tudo isso que eu estou fazendo são continhas que dá para fazer de cabeça, tá? Mas por questão mais de didática, eu estou fazendo aqui passo a passo. Menos R$ 4,10. Então vamos lá. 0 menos 0 dá 0. 6 menos 1 dá 5. Vírgula embaixo de vírgula. E 5 menos 4 dá 1. Então aqui deu R$1,50. E de fato, meus amigos, ó, entre R$1,30, R$1,40, R$1,50, R$1,50 é o maior aumento. Então, de fato, de julho para agosto foi onde ocorreu o maior aumento. Então, logo, o gabarito da questão número 12 é a letra D. E, meus amigos, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários. Nos vemos na próxima aula. Até mais!